Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu acho que eu vou trocar de microfone aqui, vamos ver. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 6. Essa campanha direcionada pelo Espírito Santo colocou essa campanha no coração do nosso pastor e ele não pôde estar aqui nessa noite. Eu acredito que ele está nos acompanhando agora pela internet, mas ele está ali num compromisso com o nosso ministério mesmo, ali fora da cidade, só volta amanhã. Então, a mensagem que o Espírito Santo colocou, essa campanha é maravilhosa, é um tema extraordinário. E eu quero que nessa noite você possa orar a Deus, que você permaneça na intercessão, para que nessa noite, tudo que seja dito aqui, seja o Espírito Santo falando através da minha vida. Eu não quero de nenhuma maneira falar nem algo a menos, nem algo a mais do que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, amém? Você que tem sua Bíblia, Isaías 9, no capítulo 6, você que não tem, nós temos aqui no nosso telão também. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pode se assentar nessa noite glorificando o nome do Senhor Jesus. A campanha que nós estamos aqui foi intitulada ali por nosso pastor do Deus do Haja. E por que Deus do Haja? Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo de número 1, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus criador. Nosso Deus é um Deus provedor. Nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando eu olho lá em Gênesis, no capítulo de número 1, você conhece, a criação está lá, e Deus diz, haja luz, e houve luz. Deus diz, haja entre as águas um firmamento. Ele vai criando tudo ali, de acordo com simplesmente a sua palavra. Então, o nosso Deus só precisa declarar uma palavra para que aquilo que ainda não existia comece a existir. Nosso Deus é um Deus que só precisa declarar um haja, e o que precisa ser criado se cria. É maravilhoso entender que tudo que Deus cria ali, em Gênesis no capítulo de número 1, que nós vamos percebendo, tudo que Ele cria, Ele percebe e é relatado aqui, como por exemplo, Gênesis 1, 3 diz, disse Deus, haja luz e houve luz. E no versículo 4 diz, Deus viu que a luz era boa. Então, tudo que Deus vai criando ali, Ele acaba dizendo, e viu Deus que era bom. Deus vai declarando haja, e tudo que ainda não existia se cria. Deus declara uma palavra e as coisas começam a tomar forma, as coisas começam a serem criadas, de acordo com a palavra de Deus. Só que tudo que Deus vai criando ali, Ele vai dizendo, a Bíblia nos mostra e fala, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Só que quando eu vejo Gênesis no capítulo 2,
E no versículo 18, eu vou colocar aqui no telão. Ó, tudo que Deus está criando, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e Deus vai criando tudo isso. Só que Gênesis no capítulo 2, no versículo 18, o texto nos mostra, ele diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É a primeira vez que a gente percebe que Deus olha para algo da criação e ele declara que aquilo não era bom. Tudo que tinha se criado até o momento aqui, ele percebia que era bom. Só que ele olha que não é bom que o homem esteja só. Ele percebe pela primeira vez que existe algo que não está bom. E é nesse momento que eu percebo que esse Deus não é só um Deus criador. Ele não é simplesmente um Deus, ele é sim um Deus criador, um Deus provedor, um Deus que só declara uma palavra e aquilo que não existia começa a existir. Mas quando eu vejo ele olhando para o homem só e dizendo que não está bom, ele fala: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A partir daqui então se estabelece que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, ele cria aquilo que ainda não existiu. Mas quando ele percebe que há um problema, ele também resolve problemas. Então, ele cria situações, mas quando há algum tipo de problema, ele é um solucionador de problemas. Você consegue entender isso? Então, nós percebemos que no capítulo 1 que ele é um Deus criador. Mas aqui no capítulo 2 a gente percebe também que ele é um Deus que resolve problemas. É um Deus que soluciona situações. Ali naquele momento era impossível de Adão ter alguém, porque simplesmente não existia. Mas para Deus não há impossível, então ele cria uma solução para aquela situação. Então eu já quero começar aqui porque o Espírito Santo já coloca esse direcionamento no meu coração, de que não importa a situação, não importa o problema que você esteja passando, não importa, não existe situação que possa ser maior do que o nosso Deus. Deus, você pode estar pensando: não, eu estou sozinho nessa situação. Você pode estar pensando: não, Deus não me permitiria viver uma coisa dessa, eu não consigo entender. Não, Deus está te vendo e Ele é maior do que a tempestade, Ele é maior do que o gigante, Ele é maior que a sua dificuldade e Ele é o solucionador de problemas. Como eu consigo perceber isso? A gente vem para Isaías no capítulo de número 9. O que estava acontecendo aqui é que o povo, é que a sociedade, quando nós vamos ali no começo do capítulo 9, no versículo 2, o que o profeta Isaías diz, sendo direcionado por Deus, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso aqui é maravilhoso. Por que eu falei sobre isso, sobre Deus ser um solucionador de problemas? É que Ele cria, mas o homem peca. O homem se afasta de Deus. E o homem começa a merecer a morte. O que o homem atraiu nos seus desejos, o que o homem atraiu nos seus atos, quanto mais ele se afasta de Deus, ele atrai para si então a morte. Só que o haja de Deus veio para nós. E é isso que Isaías está profetizando. E virá aquele que é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte e o
Pai da eternidade. Enquanto nós estávamos, porque a Bíblia fala que todos pecaram, não existe essa de, não, Adão pecou lá e eu não fiz nada, eu estou aqui sendo certinho. Não, todos nós pecamos e não todos nós merecíamos a morte. Mas enquanto nós estávamos atraindo para nós a morte, então aqui existe mais um problema. O problema é que nós merecemos a morte. Só que vem aquele que é o Pai da eternidade. Quando a gente olha ali para João 10:10, o que o próprio Jesus nos diz é: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é aquilo que nós precisamos. Assim como Ele é o maravilhoso conselheiro, que o nosso pastor já pregou aqui. Assim como Ele é o Deus forte. Porque nós precisamos entender que essas descrições, essas características que Isaías dá, não é simplesmente palavras bonitas. São as soluções para tudo aquilo que você e eu precisamos. Então, por que maravilhoso conselheiro? Meu pai já pregou isso aqui, mas é importante ressaltar. Maravilhoso conselheiro, para que nós venhamos chegar e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque não há conselho melhor, não há amizade melhor, não há direcionamento melhor do que o próprio Deus, que sabe aquilo que Ele te criou para viver. Por que o Deus forte? Porque se nós dependemos da nossa força, se nós dependemos da nossa capacidade, se nós dependemos de qualquer qualidade nossa, a gente está ferrado, não vai dar certo. Então, Ele é o Deus forte, mas Ele também, quando nós só estávamos atraindo para nós a morte, quando nós só estávamos caminhando para a destruição, Ele vem como Pai da eternidade para nos dar vida. E é maravilhoso que Ele não vem simplesmente dar vida, Ele vem dar vida em abundância. Isso aqui é maravilhoso, porque nós estamos num mundo, não que isso não existia antes, mas eu acho que atualmente, no momento em que nós estamos vivendo, isso cada vez é mais forte. Um mundo ansioso, um mundo depressivo. Nós estamos aqui em setembro e a conscientização acaba sendo maior por causa do Setembro Amarelo, mas o suicídio tem acontecido todos os meses do ano, não é só em setembro. E eu percebo que essas pessoas tiram suas próprias vidas. Essas pessoas estão cada dia mais sentindo vontade de viver. Porque se você realmente parar, e se você realmente acreditar que a nossa vida acaba aqui, nessa terra, é muito vazio, é muito fraco, não faz sentido realmente viver se nós fôssemos simplesmente nascer, crescer, arrumar um trabalho e dali a pouco morrer. Isso tudo é muito vazio, isso tudo é muito fraco, e é por isso que nós estamos nessa geração tão depressiva, uma geração sem vontade de viver, porque não tem mesmo por que viver se nossa vida for aqui na terra. Agora, quando nós cremos, quando nós entendemos de que aqui não é nem uma vírgula, isso aqui é só um trechinho que a gente vai viver, mas a nossa verdadeira vida é no céu, é com o nosso Pai, é a vida eterna. Aí nós temos a motivação de vir aqui no culto mesmo com chuva. Nós temos a motivação de continuar todos os dias tendo uma intimidade com Deus. Nós temos a motivação, assim como o nosso diácono Edson, de ler a Bíblia quantas vezes, todos os dias, mais de hora por dia.
porque a nossa vida não acaba aqui. Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida eterna. Isso aqui é maravilhoso. Jesus é o haja. Para nós que estávamos perdidos. Para nós que atraímos para nós mesmos a morte. Mas tem um texto maravilhoso, que está em Efésios 2, eu vou colocar aqui no telão. Efésios, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Efésios 2, 1. Deixa eu ver aqui a tradução. NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui, no versículo 5, eu quero ler de novo. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É maravilhoso que nós estávamos, assim como no versículo 2 de Isaías 9 diz, nas trevas. Nós estávamos na morte. Nós estávamos ali completamente perdidos, completamente desamparados, sem motivação. Mas nós falamos isso constantemente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Perceba que a morte, na nossa concepção, é o que há de mais forte. A morte é aquilo que acaba conosco. É para nós a maior força que existe, a morte. Porque se ela decidir vir para nós, se ela decidir aqui que é o nosso dia, nós vamos ser vencidos pela morte. A morte tem essa força, mas nós podemos crer. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, você que está acompanhando essa mensagem através da internet, nós podemos crer que o nosso Deus, Ele venceu a morte. Aquilo que há de mais forte para nós, o nosso Deus é maior. Aquilo que há de mais amedrontador para nós é a morte, naturalmente falando. Mas agora nós já não temos mais medo da morte, porque nós cremos que o nosso Deus é maior do que qualquer força, do que qualquer situação, do que nós podemos dizer, assim como está escrito ali em Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Como assim você não teme? Você está no vale da sombra da morte, como que você não vai temer? Não tem como não temer. Tem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, pois
Ele está conosco. Então não é simplesmente porque eu posso, não é simplesmente porque eu sei, não é simplesmente porque eu faço, não é simplesmente porque eu sou corajosão e comigo não tem essa. Não, é porque o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele está comigo. Se você realmente crê nisso, glorifica o nome do Senhor aí nessa noite. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grande. Sabe o que é interessante? Eu estava conversando hoje com o Manu, um amigo meu, sobre essa mensagem aqui. E a gente estava conversando e eu estava dizendo assim, ó, que existem muitos deuses aí que as pessoas inventam. Deuses gregos, deuses troianos, deuses de vários tipos. E são vários deuses com características muito grandes. Então, é importante entender que existem deuses criados por homens que uma das descrições dele é ser forte. É um Deus forte. Existem deuses aí criados por homens que têm características muito legais. São ali, sei lá, eu não conheço tanto das mitologias por aí para saber, mas são vários deuses de vários tipos diferentes, com várias qualidades diferentes. Qual é a grande diferença? Além de que o nosso Deus está vivo e esses aí são invenção meramente humanas, né? Mas a grande diferença é que o nosso Deus, Ele é o haja de Deus para um problema que nós estávamos enfrentando. O que eu quero dizer com isso é que Ele não é simplesmente um maravilhoso conselheiro para si mesmo. Ele é maravilhoso conselheiro para nós que precisamos dos seus conselhos. Ele não é simplesmente um Deus forte por ser um Deus forte. Não, Ele é um Deus forte porque nós somos fracos e precisamos da sua força, e é nele que nós podemos ter essa força. Por que Ele é o Pai da eternidade? Não é simplesmente uma característica, não é simplesmente uma qualidade, não é simplesmente um detalhe. Ele é o Pai da eternidade, porque nós merecíamos a morte, mas através dele nós alcançamos a vida eterna. E isso faz toda a diferença do mundo. Eu ouço uma frase que eu acho maravilhosa, que é: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas o único verdadeiro Deus se fez menino. Ele habitou entre nós sem qualquer tipo de luxo. Ele nasce em uma manjedoura. Ele não era, porque os judeus esperavam que ele viria todo cheio de ouro, ele viria numa linhagem real, ele viria ali com status, com fama. Não, ele chegou ali como um humilde menino e morreu por nós e deu a vida por nós. Então não adianta nós queremos ser, queremos aparecer, queremos, eu sou forte, eu consigo, eu faço, eu sou. Se aquele que é o verdadeiro Deus se fez menino, nós precisamos aprender com isso. Tem muita gente aí que Deus está levantando, Deus levantou. Nós podemos ver aí nesses cantor gospel por aí, nesse pessoal famoso aí que gospel é levantado por Deus e dali a pouco está se desviando. É levantado por Deus e daqui a pouco está achando que é Ele que pode. É levantado por Deus. Deus dá o dom, Deus dá a capacidade, Deus dá ali aos canais, Ele consegue aparecer. Só que daí ele começa a confiar em si. Ele começa a achar que ele pode, que ele faz, que ele não precisa de ninguém, que, Deus nem me viu, então, Deus é obrigado a falar, então faz aí. Já que você é tão bom, faz aí.
agora eu não tenho mais contigo. Agora, quando nós, assim como a parábola dos talentos ali fala, quando o Senhor volta, e aqueles que tinham 2 e aquele que tinha 5, multiplicam aqueles talentos, o que o Senhor diz a eles é: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Então nós não precisamos ficar falando, não, eu preciso crescer, eu vou ser, não. Nós precisamos ser fiéis no pouco. Como que Deus pode te colocar em uma situação melhor? Como Deus pode te colocar numa situação maior? Se na situação, no pouco, se no momento, em algo que é verdadeiramente pouco, você não está sendo fiel. Como que nós podemos alcançar a vida eterna se nessa vida nós não estamos sendo fiéis? Como que nós queremos alcançar a eternidade com o Pai se aqui nessa terra, que é tão rápido, não dá para comparar com a eternidade? Consegue? Eu não sei comparar o que é 100 anos, 1000 anos contra a eternidade, não existe essa comparação. Se você não consegue ser fiel no pouco, nessa terra, em Boituva, como que nós queremos habitar no céu? Glória a Deus. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Eu tenho essa certeza. Deus te trouxe aqui. Deus está fazendo você ouvir essa mensagem. Não é simplesmente mais uma mensagem. Essa campanha não é simplesmente mais uma campanha. É o Espírito Santo nos direcionando a algo. Eu entendo que o Espírito Santo quer nos levar a um novo patamar espiritual. Ele quer nos levar aqui, essa igreja, a um nível espiritual acima. Mas se nós não somos fiéis no pouco, como que a gente alcança muito? Nós precisamos entender isso. Mas voltando aqui na mensagem, o haja de Deus, então, aqui nós percebemos que é Jesus, trazendo tudo aquilo que para nós era um problema, para nós era uma dificuldade, ele vem e resolve problemas. Porque a especialidade do nosso Deus são as causas impossíveis. Não existe impossível para o nosso Deus. E eu acho maravilhoso que, quando nós lemos Efésios 2, no capítulo, Efésios 2 ali, nos versículos que a gente leu, eu percebo que Deus não é simplesmente um band-aid, não é simplesmente eu estava pensando e eu não posso nem comparar com um remédio. Por quê? Porque o que é o band-aid? Você vai lá, você se machuca, você se corta, você faz alguma coisa ali, se machuca, e o band-aid na verdade só vem esconder. Só vem esconder. Claro que ele protege ali para não entrar nenhum tipo de coisa, mas curar ele não cura. Resolver ele não resolve. Ele faz ali ele esconde. Quando eu olho até para um remédio, dependendo do remédio, dependendo da situação, não cura, não resolve. Ele talvez ali, você está com uma dor e daí você toma um remédio e no momento passa a dor ali, mas vai passar o tempo tanto que você tem que tomar em 8 horas, 12 em 12 horas, vai passar o efeito do remédio, você vai precisar de novo, porque ele não resolveu. O nosso Deus não está simplesmente querendo esconder os problemas. Ele não está simplesmente querendo dar algum tipo como um remédio que só faz você esquecer da dor um pouquinho, mas daqui a pouco ele já volta. Não, Deus é a cura. Deus é a solução do problema. Ele não quer empurrar para baixo do tapete, não. Ele quer resolver. Deus não é simplesmente, só que qual que é o problema? É que nós estamos tratando Deus como um remédio. Então, por que ele é um remédio? Porque quando eu estou
com algum tipo de dificuldade. Quando eu estou num aperto, eu preciso de uma bênção, aí eu recorro a Deus. Aí eu vou lá, oh Deus, nossa, te amo tanto, Deus, nossa. Só que daí parece que a solução vem, né? Deus tem, e daí a gente abandona de novo. E daí quando que a gente volta de novo? Quando tiver outro problema. Que daí, oh Deus, estava com tanta saudade. Nós não podemos ter esse relacionamento com Deus. Deus não é simplesmente aquele que nós vamos recorrer em momentos difíceis. Entenda que em todos os momentos difíceis nós precisamos sim recorrer a Deus. Só que nos momentos bons também. Na felicidade também. Nos dias maus, busca o Senhor. E nos dias bons, busca o Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite podendo glorificar o nome do Senhor, é porque Ele tem nos sustentado. Então, eu posso buscar a Deus ali, Deus resolve, Deus soluciona, e daí eu o esqueço. O que acontece? Eu constantemente, então, atraio algum tipo de dificuldade para a minha vida. Porque se você só vem para Deus quando tem dificuldade, então, automaticamente você vai precisar passar dificuldade, porque Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Não faz sentido viver assim. Deus é o maravilhoso. Deus é aquele que veio para te dar vida em abundância. Não faz sentido querer viver uma vida de problemas, uma vida, eu só recorro a Deus. Não. Se Ele estiver, o que o Senhor nos diz é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Então, ao invés de eu ficar perdendo tempo buscando todas as coisas, buscando carro, buscando dinheiro, buscando a situação, buscando tantas coisas, eu busco a Deus e Ele acrescenta. Só que quando eu olho para a bênção do Senhor, a característica da bênção do Senhor é que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia nos diz isso. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. E daí por que eu vou ficar batendo cabeça por aí? Por que eu vou ficar tentando dar o meu jeito por aí? Se o haja de Deus já veio para a minha vida, o haja é Jesus. Se eu tenho acesso a Jesus, não tem por que eu ficar por aí perdido, por aí buscando só coisa errada, atraindo para mim a morte. Se a solução já veio e morreu por nós numa cruz. Nós merecíamos morrer. É até injusto Jesus morrer no nosso lugar. Que pecado Ele cometeu, Edson, para morrer no nosso lugar? O que mal, qual foi aonde Ele errou para ser crucificado? Em nenhum momento. Ele foi o único que nunca pecou. Mas mesmo assim Ele se entregou por nós. Se Deus nos amou tanto, a ponto de morrer por nós, nós precisamos o amar tanto, a ponto de viver por Ele. Deus te amou, eu vou repetir isso aqui de novo, porque isso é maravilhoso. Deus te amou tanto que Ele morreu por você. Ele não merecia, mas Ele morreu por você. Então o mínimo que eu posso fazer é viver por Ele. Se Ele morreu por mim, eu vou entregar a minha vida a Ele. Só que por que eu disse que Ele não é simplesmente um band-aid, não é simplesmente um remédio, não é simplesmente ali algo momentâneo? Ele é a cura, Ele é a solução. É porque, quando eu olho ali em Efésios, que a gente estava lendo Efésios 2, diz assim:
vocês estavam mortos por causa da desobediência de seus muitos pecados. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, da maneira que nós vivíamos, não vivemos mais. Nós estávamos aí vivendo e fazendo tudo que o mundo estava fazendo. Nós estávamos aí seguindo a direção e o rumo que todo mundo estava vivendo também. As coisas erradas. A gente estava fazendo tudo igual. Só que a partir do momento que o haja, a partir do momento que a luz, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, a partir do momento que Ele morre por nós, levando os nossos pecados, nós não podemos mais viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. Então, há uma transformação, sim, no que nós pensamos. Antes de irmos para a igreja, antes de termos ali acesso ao Pai, antes de termos o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, os nossos pensamentos eram diferentes. Agora eles mudaram. O que nós fazemos mudou. A gente só fazia o que o mundo estava fazendo, as coisas erradas. Nós mudamos. As nossas atitudes, as nossas falas, as nossas amizades mudaram depois que o haja veio até nós. A partir do momento que nós entendemos que nós mudamos, não é simplesmente para que as outras pessoas olhem para a gente e falem, nossa, esse aí está crente mesmo. Não. A gente não muda as nossas amizades para a igreja ver, para as pessoas ver, não. A gente não muda o nosso jeito de pensar, de agir, de falar, simplesmente por um status, simplesmente para alguém olhar e perceber. Não, não, não. Nós mudamos porque nós não conseguimos ser o mesmo. É o que aquele louvor diz. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver mais. Quem já teve acesso ao Pai, quem já entendeu que a graça do Senhor veio até nós, quem já conseguiu compreender que o haja de Deus veio sobre as nossas vidas, morreu numa cruz, levou todos os nossos pecados. Quando nós entendemos isso, nós não conseguimos viver da mesma maneira. Nós não conseguimos ser os mesmos. Existe nós antes e depois de Cristo. Existe as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos antes e depois de Cristo. Deus não veio simplesmente para te dar uma anestesia e fazer momentaneamente não sentir a dor, não sentir ali a dificuldade, para daqui a pouco voltar tudo igual. Não. Deus vem como a solução. Deus vem como a cura. Deus vem como o haja, para você nunca mais voltar de onde Ele te tirou. Deus vem Deus vem como o Pai da eternidade, nos dando a vida, para nós nunca mais voltarmos para a morte. Nós somos alcançados por essa maravilhosa graça de Deus. E a partir desse momento, nada mais nos satisfaz. É maravilhoso um exemplo que um pregador que eu gosto muito de ouvir, que se chama Ângelo Basso, ele fala.
Ele diz assim, ó, que o filho, quando ele ainda é ali uma criancinha, se seus pais estão separados, ou se o pai, a mãe ali não é presente, enquanto a criança ainda é um bebê ali, ele pode até não ser presente, mas só o fato de, quando ele vir, ele chegar com algum presentinho, com algum agrado, a criança já vai adorar, já vai gostar, já vai ficar super feliz. Mas à medida que a criança vai crescendo, simplesmente esses presentes não agradam mais. A partir do momento que a criança vai amadurecendo, os presentes não são suficientes, porque ele quer mesmo a presença do pai. Então não adianta o pai vir uma vez, não adianta a mãe vir uma vez a cada 6 meses e dar um presente. O filho maduro nem gosta. Então, filhos imaturos se contentam simplesmente com presentes, com bênçãos, mas filhos maduros querem a presença. Então, de alguma maneira, nós começamos, talvez, um relacionamento com Deus olhando simplesmente para o que Ele poderia nos oferecer. Nós, de alguma maneira, podemos ter um relacionamento no começo, falando, Deus, eu preciso disso. Senhor, eu quero a sua bênção. Senhor, faz isso. Mas, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente não está aqui nessa noite simplesmente pela bênção que Deus pode nos dar. A gente está aqui porque a gente quer a presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Nós amamos não a bênção dos presentes, mas a bênção da presença. Isso aqui é maravilhoso. Então Deus não quer simplesmente que você olhe para Ele como alguém que pode dar o que eu preciso, um abençoador, alguém que pode me dar um presente. Não. Nós queremos a sua presença. Existe um hino maravilhoso que diz assim: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Nós não estamos aqui simplesmente pelos presentes, pelas bênçãos que Ele pode nos oferecer. Nós queremos a presença. Nós queremos ser revestidos. Nós queremos, e eu quero declarar nessa noite, que todos aqueles que entraram aqui nessa noite não vão simplesmente sair. Eu sei que existem pessoas aqui que entraram desanimados, que entraram sem entender tudo que Deus fez. Talvez pessoas que estavam se sentindo abandonadas, mas que vão sair daqui em nome de Jesus com a certeza de que Deus está conosco, valorizando a presença. Mas existem também pessoas que entraram aqui, que já entraram aqui com o Espírito Santo, que já entraram aqui cheios da presença, mas em nome de Jesus, até quem já entrou cheio, vai sair daqui transbordando em nome de Jesus, porque Deus não quer que a gente viva a mesmice, não. Ele quer que cada dia mais nós venhamos ter mais intimidade com Ele. A nossa vida não acaba aqui, e é por isso que mesmo na chuva a gente veio. É por isso que mesmo no domingo, mesmo na quarta-feira, nós tiramos um tempo e vamos à casa do Senhor. É por isso que nós, na nossa casa, oramos. É por isso que nós entramos no nosso quarto e falamos com Deus. É por isso que nós lemos a palavra. É por isso. É porque a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não é simplesmente o que esse mundo tem a nos oferecer. Tudo isso aqui é muito fraco. Tudo isso aqui é muito raso. Mas a mudança
que Jesus traz é que enquanto nós merecíamos a morte, Ele nos deu a vida. Enquanto nós estávamos perdidos, Ele foi e nos achou. E Ele nos amou de tal maneira que trouxe o haja. Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda isso. Eu gostaria de finalizar essa mensagem sobre o Pai da eternidade. E que você saia daqui entendendo que se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós não seríamos nada. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós estávamos aí perdidos. Nós estávamos andando pelo vale da sombra da morte, temendo. Nós estaríamos por aí perdidos, sem rumo, talvez depressivos, talvez sem motivação para viver. Mas a partir do momento que nós entendemos que Jesus é a solução, que Jesus é o haja, nós podemos crer que nós temos acesso. Ele é o Pai da eternidade, porque foi através dele, é Ele que nos deu o acesso à vida eterna. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração, mas eu quero também louvar. Pode finalizar. Eu gostaria